Olá, este é o canal Guerra de Mundos. No vídeo de hoje, os Enoquianos, traços de um movimento sectário pelo livro de Enoque. O servo de Deus, Enoque, é citado em Gênesis 5, 21 a 24, em Hebreus 11, 5, e na genealogia de Jesus segundo Lucas. E há uma referência a um de seus dizeres na carta de Judas no versículos 14 e 15, que possui semelhança ao que aparece no livro que leva seu nome. A citação desse livro é no mesmo nível de outras citações que aparecem na Bíblia, sem com isso significar que seja um livro canônico e que se tenha concordância geral com o conteúdo. Dessa citação, porém, surge um interesse frenético por esse livro entre grupos de pessoas, em especial nessa era de redes sociais virtuais, alguns jovens bem inexperientes na interpretação bíblica, história da igreja, teologia, muitos sem convivência com uma comunidade cristã, madura e saudável, bem como também promovido por alguns mais especializados em questões como essas. Chamarei os fervorosos interessados nesse livro de Enoquianos. Por que isso ocorre? Alguns traços que atraem pessoas e formam esses Enoquianos, bem como o prejuízo que causa, podem ser identificados como se segue. 1. A ideia de um mistério escondido. Isso atrai pessoas, aquilo que é misterioso, que quase ninguém sabe, nos coloca em um pedestal privilegiado. A vontade do ser humano de descobrir aquilo que é misterioso é que sustenta muito da curiosidade das vítimas dos Enoquianos. 2. A teoria da conspiração. Em decorrência do ponto anterior, há também a ideia que o livro de Enoque foi, abre aspas, tirado da Bíblia, fecha aspas, pois contém coisas que, abre aspas, a igreja não quer que as pessoas saibam, fecha aspas. Assim, os Enoquianos são enfeitiçados por um espírito de investigação sobre uma conspiração que eles acreditam terem descoberto e julgam terem escapado dela. 3. Ostracismo. Essas pessoas com o tempo passam a se isolar, e viverem se alimentando sobre isso entre si mesmos. Ficam vendo e revendo as especulações dessas teorias, e cada vez mais isso se torna verdade para elas, tendo uma mentalidade de seita ensimesmada. 4. Proselitismo. Infelizmente, os Enoquianos começam uma missão de convencer pessoas dessa descoberta, e começam confrontos e argumentos em favor do mesmo ambiente que experimentam. Não é incomum que quando você fala com eles sobre a fé cristã, eles remetam ao assunto livro de Enoque. 5. Exclusivismo. Outro fator identificável é que os Enoquianos começam a se sentirem à parte de outros, começam a olhar outros como enganados e eles iluminados, por uma verdade que eles julgam possuir. 6. Fora da centralidade em Cristo. Talvez o que torna essas pessoas sob condições perigosas é que Cristo passa a ser um artigo em toda a frenesia enoquiana. Anjos que tiveram sexo com mulheres, gigantes, etc., passam a ser algo muito mais essencial do que a pessoa, natureza, obra, ensino e vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 7. Suspeita da providência de Deus na Igreja. Visto que os cristãos não incluíram o livro de Enoque no cânon bíblico, e os enoquianos dizem que deveria estar lá, logo tudo que o Espírito Santo fez nessa área da preservação da Escritura, é colocado em xeque, e eles se unem aos mormons, muçulmanos, espíritas, ateus, entre outros, que duvidam da confiabilidade da Bíblia. 8. Enfraquecimento do espírito evangélico. Por fim, os enoquianos deixam de celebrar a vida da igreja sob o Evangelho, que é falar de Jesus Cristo, cultuar, praticar os sacramentos e viver para a glória de Deus em comunidade evangélica, de forma pública, feliz e aberta. Obrigado por assistir. Fique com Deus.